Quero ler Atos, capítulo 5, versículo 12. Não vou dizer que foi pego de surpresa, porque, primeiro, nenhum pregador pode dizer isto. Fui pego de surpresa. Nós que falamos deste amor, temos sempre que estarmos preparados. E Jesus disse que nós iríamos ser colocados diante de magistrados, de reis, enfim, dos potentados terrenos, para darmos testemunho desta fé. E nós não estamos pegos de surpresa, porque quem ensina a igreja é o seu mestre, é o Espírito Santo. E a sua palavra está aqui. Nós vamos ler, porque são elas que nos edificam. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Versículo 13. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Eu vou repetir, porque é aqui onde nós vamos nos basear um pouco para falar do grupo de Jesus. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Amado e bondoso Pai, abençoe, Senhor. Ó Deus, a leitura da Tua palavra e nos ajude a discorrer um pouco delas, guiados pelo Teu Espírito Santo, pois somos dependentes do Senhor. Ó Deus, não viemos aqui para outra coisa, viemos aqui para Te adorar e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor já tem nos falado e o Senhor continuará falando durante este tempo. Ó Deus, nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos amados, irmãos que estão nos visitando, tem algumas pessoas a nos visitar nesta noite. Levanta sua mão, por favor. Sim, tem. Bom, são pessoas que vieram com o irmão Pedro Rocha? Isso? Amém. Glória a Deus. Há outros que vieram? Todos. Muito bem, todos de casa. Irmãos, aqui na igreja, irmãos que conosco estão através da internet, Jesus, ele tem um grupo. Jesus tem o seu povo. Jesus tem os seus escolhidos. Jesus tem a sua igreja. Se você olhar Apocalipse capítulo 12, você vai encontrar a igreja do Senhor Jesus Cristo representada por uma mulher. Se você olhar a igreja, vamos dizer assim, o lado oposto, você vai encontrar em Apocalipse capítulo 17. Então, há dois grupos, há dois povos, há duas igrejas. Vamos dizer assim, há dois sistemas. Um sistema é guiado pelo Espírito Santo e o outro sistema é guiado pelo espírito de Satanás. O apóstolo Paulo, ele foi bem enfático em dizer que nós tomássemos cuidado com os cães, os falsos obreiros, os obreiros fraudulentos.
aqueles que fariam negócios com a fé do povo, aqueles que chegariam a pedir, vamos aplicar isso aqui, porque isso aqui é verdade, a pedir 1000, cogitando assim a tua fé. Quem tem a fé de 1000? Eu já ouvi e já vi obreiros, religiosamente falando, vamos dizer assim, do lado oposto, pedindo aqueles que têm fé de 100.000, uma oferta de 100.000. Isto seria comprar a fé do povo. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela tem uma fé que ela não é comprada com dinheiro. Esta fé, ela foi dada de graça, lá no Calvário, porque ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, e Deus deu de graça à igreja. Esta é a fé que nós temos que ter para o arrebatamento, a fé de rapto. O profeta de Deus falou da fé de rapto, fé de sairmos daqui, fé para vencer o mundo. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles. Eu falei da mulher de Apocalipse 12, porque ela estava representando um grupo, um lado. Depois você lê na sua Bíblia, mas aqui a gente pode dar simplesmente vamos dizer assim, entrar um pouquinho. Aquela mulher, João, ele viu ela nas alturas. Ele numa visão viu uma mulher vestida do sol, bem vestida do sol. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E ela estava com os pés sobre a lua. Então, nós podemos dizer, se não fosse um anjo de Deus, um profeta de Deus, enviado para nós nestes últimos dias para nos revelar isto, nós não saberíamos o que aquilo seria, nós não saberíamos o significado daquilo. O irmão Branham chega a dizer que aquela mulher, representada ali, literalmente, vamos dizer assim, por Maria, porque Maria, ela recebeu a promessa do anjo, e quando ela recebeu a promessa do evangelho, que é o sol, ela estava com os pés na lei, e a lua representava a lei, e o sol representava o evangelho, e a coroa de 12 estrelas representava os apóstolos. E a nossa fé nestes últimos dias foi voltada pela pregação do profeta aos nossos pais, os apóstolos. Por isso nós somos de um grupo diferente. E o profeta pregou porque não somos uma denominação. Você está feliz porque você não é? Você saiu de lá. Tua fé foi esclarecida. Você teve o teu entendimento aberto para conhecer em que lugar você deveria estar. E Deus te chamou para a palavra. Oh, que coisa maravilhosa. Depois você vai ler Apocalipse 17 e você vai ver ali aquela mulher representando uma outra igreja, um outro sistema religioso, e dela saíram religiões, saíram filhas, porque ela estava representando um sistema religioso, e daquele sistema religioso saíram religiões, tradições religiosas. Mas
Jesus nos deu o cumprimento de sua palavra, a profecia cumprida de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio, vamos dizer junto? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha. E ele para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isto ali é o cumprimento destas escrituras que está formatando este grupo aqui. Você sabe por que você está aqui? É porque você foi chamado para compor este grupo, este povo. Quanto aos outros, eles lá não ousavam ajuntar-se. Quando eu estou apontando para lá, eu estou me referindo lá no princípio. A igreja primitiva, eles não ousavam juntar-se com os outros. Mas o povo tinha eles em grande estima. Vê se isso não está acontecendo na tua vida, no teu cotidiano. Elas não dão conta de ser como você, de viver como você, se você se apartou do outro lado. Elas não vão dar conta, mas elas te admiram. Eles não vão dar conta, mas eles te admiram. Eles te têm em grande estima. Eles não vão dar conta, e eu posso me lembrar aqui de uma vez que um certo pastor perguntou para o pastor Machado: como é que você dá conta de manter esta igreja assim? Como é que você dá conta de manter estas irmãs assim? O restante vocês decifrem. Ele disse, o Senhor disse, dando a elas a palavra. Não tem nada que possa te edificar mais do que a palavra de Deus. É a palavra que te faz ser diferente. Não tinha nada que pudesse fazer diferença lá no Egito, com relação ao povo de Deus, porque eles eram seres humanos. Mas eles estavam lá dentro do Egito, e o Egito tinha seus deuses, o Egito tinha suas culturas idólatras. Mas tinha um povo, um grupo lá dentro do Egito, que era diferente porque eles tinham um Deus diferente. O Deus que criou os céus e a terra. Lá dentro da empresa onde você trabalha, lá dentro da escola onde você trabalha, lá dentro da universidade onde você vai, lá dentro da faculdade onde você vai, em qualquer lugar que você vai, você é diferente porque você tem um Deus diferente. Ele te faz ser diferente. Você está lá dentro, você não se mistura, ainda que você esteja entre as pessoas, mas você não se mistura, porque Deus é diferente na sua vida. É verdade ou não é? Isso te faz ser parte deste grupo. Quanto aos outros, eles não ousavam se ajuntar. Oh, leva isto para dentro do teu coração. Quanto aos outros, outros quem? Agora a gente se volta para as escrituras sagradas e faz essa pergunta: como que eu faço para entrar, para fazer parte deste grupo aqui, deste grupo do qual Jesus está falando? Como que eu faço? Primeiro, você não tem que fazer muita coisa. Se você já nasceu nesse grupo, você só vai ser manifestado. Você, diz o profeta desta era, não entra neste grupo, não entra nesta igreja por um apertar de mãos. Uma batidinha nas tuas costas. Você não entra comprando posição aqui dentro, neste grupo. Não.
Neste grupo, você já faz parte dele desde antes da fundação do mundo. Jesus já te viu. O Senhor já te viu. Ele só vai te manifestar. A semente já está dentro de você. Ela só vai ser despertada, manifestada no tempo certo. Aqueles que compunham o grupo de Jesus, esta noiva, eles foram manifestados na era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e agora a era de Laodiceia. Eles só serão manifestados para compor esta noiva. Como que você faz? Primeiro passo: se a semente está dentro de você, você vai se arrepender dos ensinamentos tradicionais. Os ensinamentos tradicionais dizem: Deus é 3 pessoas. Mas não é. Deus é um. Deus é um, não é 3. Ele se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Isso não fez dele 3 pessoas, mas um Deus com 3 manifestações. E ele deu prova disto com esta assinatura nas coisas naturais, porque as leis de Deus são transcendentes, elas são eternas. O tempo está no passado, no presente e no futuro, mas ele não deixa de ser tempo. Ele nunca vai deixar de ser tempo. A água, no estado líquido, lá dentro do rio, o sol evapora, levanta ela para cima. Ali ela estava no estado gasoso. Aquela nuvem é condensada, quando ela se descondensa, ela cai onde precisa, a chuva desce no estado líquido. O homem capta aquela água e você leva lá para o congelador e ela está congelada em forma de cubo de gelo. Ela está no estado, ela deixou de ser água? Deus deixou de ser Deus porque ele se manifestou como Pai? Ele deixou de ser Deus porque ele se manifestou como Filho? Ele deixou de ser Deus porque ele está dentro da igreja? Então ele é um Deus com 3 manifestações. Ele é um. E é por isso que nós somos diferentes e fazemos parte desse grupo. E porque ele é um, ele tem um nome. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Quem é o filho que não conhece o nome de seu pai? Ora, se houve aquele relacionamento, aquele homem com aquela mulher, produziram aquele filho, casamento, a mamãe vai ter prazer. Meu filho, papai. Chama ele de senhor. Ó, senhor. Eu lembro que meus filhos, quando eram pequenininhos, bem pequenininhos mesmo, já começando a falar, eles por verem os outros falando com a gente, eles falavam você. Aí nós fomos ensinando, você não, senhor. Senhor. A mamãe é senhora, o papai é senhor. Esta família tradicional de respeito, ela tem que ser mantida. Amém? Tem que ser mantida. Ele é um. E ele tem nome, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. E ele, como um bom pai, ele registra seus filhos em seu nome. Ele fez isso lá em Atos 2:38. Ele voltou como Espírito Santo, encheu sua igreja, deu continuidade àquela obra, começou aquela obra, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Foi o que aconteceu nas Escrituras. Nós fazemos parte desse grupo, porque este homem foi ungido com o Espírito Santo para fazer-nos crer de novo na palavra. Nós não cremos em sistema religioso, nós cremos na palavra. Amém. Nós cremos no Evangelho.
nós fomos registrados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi como ele dizer: não saiam, não vão fazer nada. Até porque ele já tinha dito: sem mim nada vocês podem fazer. Então o que foi que ele disse? Lucas capítulo 24, 45, ele abriu o entendimento dos apóstolos para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim convinha que o Cristo padecesse, no terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós minhas testemunhas. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se cumpra a promessa do Pai. E a promessa do Pai, lá em Joel capítulo 2, é que o Espírito Santo desceria, se fundiria, ou seja, faria fusão no homem. Ou seja, o Espírito Santo que estava em Jesus, porque o Espírito Santo é o Pai, ele levou aquele corpo para cima, voltou lá no dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo para encher o corpo da igreja. Por isso o corpo da igreja é diferente. O grupo de Jesus é diferente. Quem anda com Jesus é feliz. Se você voltar lá atrás, vê se não é. Menino morto, a mãe chorando, viúva, só tinha um filho. E todo mundo, e talvez ela chorando: meu filho era o único, oh meu Deus, ele era o que me ajudava, oh meu Deus. E os crentes vindo com Jesus: glória a Deus, aleluia, aleluia, hosana ao Filho de Deus. Todo mundo alegre. E de vez em quando, ali eu com certeza eles batiam um palmo igual a igreja bate também, né? Não é verdade? Você sabe bater palma? Sabe? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque é feliz, é diferente! É um grupo diferente! Aleluia! É um povo de comportamento diferente! Quando a multidão dos alegres se encontrou com a multidão dos tristes, aí os tristes ficaram alegres. Porque ali estava a solução para o problema daquela viúva. Foi o que aconteceu? Está morto? O Senhor tocou aquele esquife e ele levantou. A mulher se alegrou, a viúva se alegrou, ganhou o filho dela de volta. O que ele pode fazer nesta noite? Você duvida? Está difícil o problema? Está difícil. Está difícil para você. Você não sabe como resolver, mas tem quem resolva. Talvez você nem saiba como é que vai ser, mas ele sabe. E quando ele sabe, ele quer o melhor para cada um de nós. Porque ele é Deus. Ele não dá o pior para os seus filhos, não. Ele dá o melhor. Ele falou isso. Quem de vocês sendo pai? O filho de vocês pedindo um peixe, vocês vão dar uma pedra. Se vocês sendo maus, sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, e o vosso Deus, e o vosso Pai. Agora Paulo disse: Jesus Cristo é nosso Deus e Pai. Foi Ele que nos registrou em seu nome. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é colocar, o irmão Brana diz assim: o batismo em nome de Jesus Cristo te insere, te coloca no companheirismo da igreja verdadeira. O batismo com o Espírito Santo te coloca no arrebatamento. Você está selado com o arrebatamento, para o arrebatamento. Oh, que coisa maravilhosa. Deixa eu ler aqui a mensagem do irmão Brana. Estamos encerrando. O irmão Brana diz aqui, nesta mensagem, As Bodas do Cordeiro, parágrafo 89.
Ele diz: e quando fazemos nossa promessa a Cristo, se não nos tornarmos parte dele como uma mulher deve se tornar parte de um homem, e um homem parte de uma mulher, então somos cristãos artificiais. Não somos cristãos de fato. Você realmente não é casado com aquela mulher. Você pode ser leal se você não ama seu marido e ele com 60 ou 70 anos de idade e você não o ama tanto quanto no início, então você está apenas criando os filhos dele. Vocês compreenderam? O amor tem sempre que continuar. Amém? Você estaria criando simplesmente os filhos dele. É assim que as igrejas são, diz o irmão Brana. Muitas hoje estão apenas tornando o nome de igreja cristã, ou tomando o nome de igreja cristã, fingindo ser a noiva, quando é artificialmente. Não estão conectados com Cristo de forma alguma. São como um dente artificial, braço artificial, olho artificial. Vê? É algo que é artificial se estivermos apenas fingindo. Bem, você não pode fingir o cristianismo. Você tem que estar conectado com isso. Amém. E então, uma igreja que é simplesmente artificial, chamada a igreja de Cristo, bem, aqueles filhos, então, não estão ali, que são nascidos daquela mesma organização. É apenas, eles não são filhos de Cristo, eles são filhos denominacionais e não filhos de Cristo. Se a mulher não está conectada com o homem em verdade, então não é seu marido, é apenas um homem com quem ela fez um voto de viver, e ela fez um voto errado. Ela prometeu amá-lo e disse que o amava e não o fez. O tempo todo o homem é enganado. Mas há uma coisa certa, amigos, não vamos enganar a Cristo. Ele conhece os seus. Mas veja você, primeiro decisões tomadas, a seguir o noivado, então a promessa. E então a cerimônia. E é aí que a noiva leva o nome do noivo. Ela não tem mais então seu próprio nome. Ela leva o nome do noivo. Amém. Ela não tem 3 noivos. Ela só tem um: Jesus Cristo. Você é um pregador do evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.